Top 5 piores debatedores da esquerda, na minha opinião. Em quinto lugar, nós temos o Gustavo Gaiofato. Ele, que é um dos principais influenciadores marxistas, mas mesmo quando comparado com esses influenciadores, eu considero ele um debatedor muito fraco. Vejam, eu acompanho o trabalho do Gustavo, eu gosto do trabalho do Gustavo, eu concordo com muitas coisas que o Gustavo defende. Só que Cara, quando eu debati com ele lá no Spectrum, de todos os esquerdistas que estavam lá, né, no caso dos três, ele foi o que eu mais gostei. Justamente porque... Oi? Ele foi o que você saiu melhor. Não somente porque ele saiu melhor, mas eu acho que ele sabe reconhecer os pontos do opositor. Não se ofendeu, não se alterou, não ficou putinho. Teve uma hora só que ele teve uma trocação com o Loconte, mas segundo ele foi pra gerar um entretenimento mesmo. Acho que sabe separar muito bem as coisas, o debate da vida comum, da vida privada. E ele também cedeu alguns pontos que eu apresentei em relação ao patriarcado, violência sexual, etc. E eu acho que é raro isso acontecer, principalmente do lado deles, que são pessoas bem mais fechadas, mais ortodoxas mesmo. Mas eu acho que ele é muito... Ele tem um discurso meio... Assembleia Estudantil, sabe? Uhum. Aquele típico discurso, né? Precisamos acabar com a burguesia porque existe uma estrutura do sistema. Aquele discurso super genérico que não fala nada. Eu acho que a Mandy é mais assim do que ele, principalmente naquele debate. Sim, por isso eu acho ela pior do que ele. Mas ele tem esse discurso que dá uma caída na qualidade dele. acho que o discurso retórico dele funciona muito bem para agitação de massa, para incentivar a militância a participar do movimento. Por quê? Porque ele usa muito chavão, ele usa muito aqueles sensos comuns que quando você é de esquerda você já está cansado de ouvir. Então, tudo isso funciona para você mobilizar uma determinada base ali num palanque, ali no teu canal e etc. Só que qual que é o problema desse discurso? Não tem substância, ou uma substância muito fraca. E quando você vai para um debate, só jargão não funciona. Você precisa ter substância teórica para poder contrapor as ideias do seu adversário, que é uma coisa que eu acho que o Gustavo não faz tão bem. Ele carece disso. Eu não acho que ele seja tão bom nem na própria teoria marxista ou marxiana, comparado com outros influenciadores do mesmo segmento, e principalmente ele não sabe absolutamente nada sobre outras correntes teóricas. Tudo o que eu já vi ele falando sobre liberalismo, por exemplo, é a pura nata do senso comum e da caricatura. E olha, eu sou um cara profundamente crítico ao liberalismo econômico. Eu não sou liberal de maneira nenhuma. Só que eu li os caras. E eu tenho certeza absoluta que o Gustavo não leu. Porque quando uma pessoa fala sobre uma coisa que você conhece, você sabe se ela leu ou não. E o Gustavo, ele não estudou essas coisas. Então, como debatedor, eu acho que ele não funciona bem e por isso ganhou aqui a nossa quinta colocação. Outra que eu acho que é assim é a Sardá. A Sardá, nitidamente, ela não leu autores liberais. Ela não leu feministas liberais, tirando a Meryl Lovecraft. Ela deve ter lido críticas marxistas ao liberalismo, por exemplo, a feministas liberais. Aliás, eu vou falar uma coisa que está relativamente associado, mas não diretamente. Você sabe que eu detesto a Luana Piovani, né? Eu acho ela uma pessoa intragável. Peraí. É porque a gente tem um vídeo... Tudo bem, mas só deixa eu finalizar o assunto. E aí hoje uma mulher disse que eu não gostava dela porque eu sou neoliberal. Exatamente, era esse o ponto. Por isso que eu disse, cara, como assim? Enfim. Em quarto lugar, Leonardo Grandini. O Leonardo, ele é advogado e filiado ao PSOL. E assim, ele é um péssimo debatedor. Eu tava assistindo o debate dele com o Kim Kataguiri, cara, e eu acho inacreditável como até hoje gente de esquerda continua caindo nas mesmas besteiras. Vai lá debater com o Kim Kataguiri e fica levantando história de Marielle, fica levantando história de fake news, fica levantando aquelas coisas que o pessoal do MBL já tá cansado de rebater. Cansado. É sério, sempre que um cara chega lá e questiona o Kim sobre o MBL, sobre uma determinada polêmica que tem anos, o Kim chega a dar um sorriso. Por quê? Porque ele surfa respondendo, porque ele já cansou de responder. Eu não entendo como é que o cara vive em Nárnia. Será que é isso? Eu realmente, eu não consigo entender. Eu não consigo. Porque
Quando tu vai debater com uma pessoa, o mínimo que tu tem que fazer é assistir uns debates anteriores dessa pessoa pra entender mais ou menos o que ela pensa, quais são os argumentos dela. Não sei. Acham que todo mundo do MBL é um bando idiota. E realmente, eu acho que eles pensam que nós somos todos imbecis. Que nós somos macacos, nós somos chimpanzés, nós somos, assim... Tem uma palavra específica pra isso, brucutu. Exato. Somos todos um bando de Zé Ruela, incultos. Ao ponto de não merecermos o estudo e investigação. E preparo pro debate, sabe? Mas assim, por mim que continue fazendo isso, né? Estão fazendo é um favor, continue achando que a gente é um bando idiota, pra depois serem completamente destruídos, trucidados, arruinados, despedaçados, esmigalhados durante um debate contra a gente. Teve uma pessoa da direita que eu vi perder pro Grandini. Meu Deus! Jesus Cristo! Bertolazzi. Nossa, tem que se esforçar, hein? Pra conseguir isso. Impressionante. Assim, é arrogância, porque não tem cabimento. Eu assisti o debate, ele simplesmente não consegue defender as próprias ideias, só faz uns ataques lá, o Kim se defende de todos, depois o Kim ainda prova determinadas coisas que ele tava lá dizendo que estavam erradas, ele diz que o Kim tá mentindo, aí o Kim levanta um vídeo lá, porque parece que uma deputada disse que o Kim era um estrangeiro. Aí o cara falou, não, isso é verdade, isso não aconteceu. Aí o Kim pega o telefone e mostra o vídeo da deputada falando isso. Então veja, ele vai pro debate e fica trabalhando nessas coisas que não tem substância nenhuma, e aí o Kim surfa. Então, você que é de esquerda, você precisa entender que para você debater com uma pessoa de direita, você precisa ter conhecimento teórico, meu parceiro. Se você não tiver conhecimento teórico e ficar indo debater com esse negócio de picuinha de prática política, você só vai ser massacrado sempre, entende? É óbvio que você pode falar sobre a prática política, você pode questionar, só que isso precisa estar bem embasado e não nessas maracutaiazinha de esquerda ficar xingando direita, de pegar coisa que saiu na mídia, porque isso não funciona e é por isso que na maior parte do tempo os caras do MBL geralmente surfam nos debates, porque todo mundo chega com o mesmo discurso pronto. O quê? Sommelier de fofoca disse, se o meu namorado perdesse um debate, eu termino. Eu acho que assim, eu perdoaria o fracasso. Se a pessoa perdesse, tudo bem. Agora, ser humilhado, aí realmente, meu camarada, eu não sei se eu conseguiria lidar com isso, honestamente. Antigamente eu conseguia, porque eu era uma pessoa que fazia caridade. Hoje em dia eu não faço mais. Entendeu? Aí o sujeito vai lá e é humilhado em rede nacional para milhares de pessoas, se não até mesmo milhões, pro resto da vida, pro resto da existência da internet. Que eventualmente vai ser conectado simbioticamente com os seres humanos e todo mundo já vai nascer com a memória da humilhação do meu ex-parceiro. Não. Nananina, não. Ser humilhado aí já é demais. Que nem o que o Grandini passou. O que o Álvaro passou. Quem mais? Aquela fulana que debateu com o Jabur. Renata Barreto também não. Exatamente, aqui ó, o João Vilela. Tu é esposa daquele homem que foi humilhado no debate? Bah, cara. Não. Eu não sou. E aí eu me pergunto, acha que não precisa estudar nada pra poder debater com os caras? Acha que vai chegar lá, ficar soltando o senso comum, terrorismo moral e vai funcionar? Cara, você tá literalmente caminhando no terreno dos caras. Tem que aprender a mudar o foco do debate. E esse Leonardo, ele não consegue fazer isso. Em terceiro lugar, Orlando Silva. O Orlando Silva é um deputado federal eleito pelo PCdoB e não tem jeito. O cara é muito ruim de debate. Eu já vi ele debatendo com Kim, já vi ele debatendo com Mamãe Falei e é sempre a pura nata do senso comum esquerdista. O pior senso comum esquerdista que tem, que é aquele cara que caminha entre o comunismo e o lulismo, sem entender o antagonismo entre essas coisas, justamente porque carece completamente de teoria. É um cara que tenta discutir economia sem entender nada de economia. Não tem poder argumentativo, não tem retórica. E todas as vezes que debateu com o pessoal de direita, tomou um pau, foi unanimidade. Só quem ficava lá dizendo, não, ele venceu, era esquerdista biruta. Porque o cara é muito ruim, principalmente com os caras do MBL que fazem congresso de debate, entende? Então, assim, não tem jeito. Desculpa, isso foi muito engraçado. Congresso de debate.
É, realmente, complicado. Complicado. Nós somos atletas. Somos atletas do debate, nós somos atletas da retórica e da eloquência. Aliás, você nem sabe, o professor Kabum disse que só vai terminar o projeto dele, o doutorado, ele vai começar a debater. Aí ele disse, e aí o bicho vai pegar. Ih, meu amigo. Uhum. Vai começar a debater. Não sei se vai ser tete a tete, assim, né? Ou por livro. Ou vai ser por escrito. Mas estou torcendo para que seja tete a tete mesmo. Que esteja mais um atleta prodígio do MBL em debates. O Kabum é bom, né? Sim, ele é muito bom. Eu achei incrível isso. Incrível. Realmente, quando eu percebi, eu... Bah. Ele vai começar a debater. Só 25 mil reais. É, realmente. Ele vai sumir. Realmente. Vai ser uma explosão de emoções. Ai, foda-se, mas eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, assim, do MBL. É que nós somos uma trupe, uma gangue do debate. Todos são muito bons nisso. Eu fico, gente... A elite, a nata do debate nesse país... O cara é péssimo. Em segundo lugar, Mandy Coelho. A Mandy Coelho é uma feminista, socialista, trotskista, filiada ao PSTU. E assim, não tenho o que dizer. A Mandy é uma das piores debatedoras que eu já vi em toda a minha vida. Pra ter uma noção, cara, ela tomou aperto do Lucas Pavanato. O Lucas Pavanato discutindo com ela sobre taxa de juros, porque ela estava reclamando da taxa de juros. O Lucas Pavanato pergunta, pra que serve a taxa de juros? A mulher não sabia responder. Aí ele vai e reformula a pergunta, tá? O que é a taxa de juros? E ela não sabia responder. Como que diabo tu vai participar da porra de um debate onde você vai fazer uma crítica ao regime monetário e você não sabe falar sobre o regime? Você não sabe explicá-lo. Veja. Cara, eu já falei sobre isso em relação à Mandy. Quer dizer, eu já falei isso sobre a Mandy outras vezes e eu repito. Eu acho que a Mandy é uma boa pessoa, mas ela sofreu brain rot do comunismo, juro. Eu acho que tudo que ela defende é de natureza de lavagem cerebral. Juro. Ela realmente acredita em tudo que ela fala. Mas... é isso, cara. Isso aí é resultado de lavagem cerebral. Se você é uma pessoa de esquerda e você pretende fazer parte do debate público, é uma obrigação sua saber como é que funciona a política monetária do Brasil. Porque grande parte dos nossos problemas, a ordem principal dos nossos problemas, está no nosso modelo econômico. Então, se você é uma pessoa que diz que está comprometida com a classe trabalhadora, você precisa ter um mínimo de conhecimento teórico sobre essas coisas. Leia pelo menos um livrinho que explique. Para você não chegar num debate para falar sobre isso e ficar tomando a perto do Lucas Pavanato. Fora que não só contra o Lucas Pavanato. Ela tomou aperto em vários dos debates que eu vi. Inclusive em um que ela estava junto com a Caroline Sardá. A Caroline Sardá várias vezes salvou a pele dela quando ela intervia, porque a Caroline sim debate muito bem, enquanto essa Mandy aí era só uma pedra no sapato dela. Então assim, muito ruim e por isso merecidíssima segunda colocação. E agora, em primeiríssimo lugar, o nosso grande campeão, e eu sei que você sabe o nome que eu vou dizer. O nosso campeão monumental, que deu aquela pérola lá junto com o Mamãe Falei, Álvaro Borba. Não tem jeito, o Álvaro Borba, ele pareceu a Renata Barreto da esquerda. Com a diferença que nem a Renata Barreto conseguiu ser tão ruim igual foi o Álvaro Borba com o Mamãe Falei. Do começo ao fim. Fora toda aquela vergonha alheia, aquela pomposidade de tipo, ai, eu vou te fazer uma pergunta fundamental. Você é fascista? Olha só. Ah, percebeu? Eu sou pobre, mas eu não sou fácil. Meu irmão, é um show de vergonha alheia. Fora que o cara não sabia nada. Eu lembro até hoje que teve aquele momento em que eles foram falar sobre as origens dos termos esquerda e direita. Aí o Mamãe Falei, vai lá e me fala. A maior baboseira que eu já ouvi, assim, fraquíssimo, sobre qualquer teoria. Aí eu pensei, não, agora o Álvaro vai dar uma surfada, né? Porque com certeza ele sabe. E aí o Álvaro vem e me solta o maior senso comum sobre o tema que eu já vi alguém de esquerda dizer.
fazer. E ele tinha toda uma pompa de intelectual e ele não sabia nada, nem na chance de falar sobre teoria, de ir um assunto que realmente ia ser uma fraqueza do Arthur, ele não teve capacidade de fazer. Não é à toa que ele é um daqueles, e aí eu comparo ele com a Renata Barreto nesse quesito, que participou de um debate só na vida, tomou a maior lavada da história e você nunca mais vai ver essa pessoa participar de um debate. Você nunca mais vai ver a Renata Barreto fazer isso e com certeza você nunca mais vai ver o Álvaro Borba fazer isso. Cara, realmente, dá uma olhada na pergunta aqui que o Álvaro fez. Meu Deus. Borba! Eu tenho uma primeira pergunta, Arthur, da qual dependem todas as outras. Uma pergunta que norteia a minha conduta a partir daqui e diz se essa conversa é ou não possível. Essa pergunta demanda uma resposta direta e inequívoca. Note como eu vou fraseá-la. Você se considera fascista? Meu Deus do céu. O cara tava declamando Shakespeare, mano. Que... Certeza que ele treinou no espelho. Com certeza ele treinou isso. Pelo amor de Deus, que patético. Meu Deus do céu. Nossa. Puta que me pariu. Não, sério. Ai, que pessoa insuportável. Esse foi um dos melhores debates que eu já assisti e reagi na minha vida. Foi, assim, realmente arrebatador, avassalador, muito intenso. Mas simplesmente patético. Puta que me pariu. Porque foi péssimo, péssimo. Não tinha como. Ele com certeza ia estar aqui no nosso top primeiro. Mas e aí? Você concorda com essa lista? Você discorda? Teve alguém que eu deixei de citar que você colocaria no lugar? Deixa aqui nos comentários. Só para os fortes. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.